Se não joga o Gerson, joga o Vitor Hugo no lugar dele, centralizado? A ideia inicial seria essa, porém acabou de sair uma matéria aqui do Thiago Lima no GE, há 20 minutos atrás, que o Gerson deve ser mantido no time titular. Então a provável escalação no momento é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar e Gerson. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos, Rafa. É um time praticamente completo, né? Só o Pedro aí de fora. A gente não sabe também em que condições está o Pedro, se ele sentiu muito o último jogo, ou se de fato o Flamengo esperou esse jogo do Atlético para poupar jogadores, né? É muito difícil, sim, você dizer em qual jogo exatamente você deve poupar, né? Se você poupa nos jogos, assim, perdíveis, naqueles jogos em que talvez já estivesse dentro do planejamento perder pontos, empatar ou até perder o jogo, mais ou menos na pegada de Flamengo e Bolívar na Bolívia, poupa nesse jogo aí, porque é um jogo que, mesmo colocando os titulares, há muita dificuldade de vitória, né? Mas, mesmo assim, parece um time completo. Eu acho que seria muito preocupante a entrada do Vitor Hugo no Gerson. Primeiro, até por uma questão de personalidade e momento. Eu acho que nesse momento, é lógico, uma hora vai ter que poupar o Gerson, galera, e não adianta a gente reclamar. Mas nesse momento o Flamengo precisa muito da personalidade do Gerson. Eu falei isso logo após o último jogo, aqui do pós-jogo. O Gerson tem sido o cara que está carregando o time do Flamengo. Ele é o protagonista, ele é o cara que botou a bola debaixo do braço e falou assim, ó, nós vamos passar essa Copa América e nós não vamos perder essa liderança, não. Botou a bola embaixo do braço e foi jogar. Então, você perder um jogador desse num jogo contra o Atlético não está fazendo um brasileiro muito bom, não. Tem perdido pontos, mas é um dos postulantes ao título e é um time que tem bons jogadores e é um time que, contra o Flamengo, tem aquele doping anímico, né? Pô, ganhar do Flamengo e tal. É um time que normalmente joga com muito empenho contra o Flamengo por questões históricas e tal. Então, é realmente um jogo muito difícil. Mas o time... Quero falar de um jogador e eu entendo por que o Tite não tirou. Mas tem sido muito difícil ver o Ayrton Lucas jogar. O Ayrton Lucas virou um grande problema para o Flamengo. Eu tenho mais um. Se alguém achava que o Wesley seria um problema, se alguém achava que o nosso problema estaria na lateral direita, nosso problema não está lá. Nosso problema está na lateral esquerda. Eu entendo toda a dificuldade que é, por exemplo, você improvisar um Léo Pereira. Até porque eu vou falar o que eu falei da última vez, tá? A gente vai jogar com o Bruno Henrique na ponta esquerda. O Bruno Henrique é um jogador que naturalmente deriva para o centro. Aliás, é nisso que ele é bom. Ele é bom atacando a área. Ele não é bom correndo pela ponta. E aí abre um espaço para um lateral que tenha características de avançar. E esse lateral dentro do Flamengo é o Ayrton Lucas. O Léo Pereira seria uma improvisação, mas é muito difícil, cara, pensar no nosso lado esquerdo, né? Aliás, a gente estava falando sobre os piores do último jogo, né? E aí eu estava fazendo uma comparação, sobretudo no primeiro tempo, de como o lado direito do Flamengo funcionou com Wesley e Luiz Araújo e como o lado esquerdo do Flamengo não funcionou com Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Tem sido um lado do Flamengo muito fraco. Então, assim, me incomoda um pouco ver o Ayrton Lucas de titular, ainda que eu entenda. E aí eu quero lembrar a todo mundo, esse sufoco que a gente está passando é por problemas de calendário, por problemas causados pela própria CBF. Se o Vinha estivesse aqui, eu não teria dúvida em quem estaria jogando. Estaria jogando o Vinha, de um lado. Aí do lado direito, eu não sei, eu acho que o Wesley até botou uma pulga atrás da orelha, mas em condições normais, o Varela e o Vinha. Infelizmente, a gente está tendo que aturar o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas saiu de contusão, voltou, mas parece que não voltou, né? Tem errado passe, tem errado posicionamento, tem perdido no combate, tem sido realmente uma peça nula, assim. Mas vamos lá. De resto, acho que tudo normal. E a questão do Lohan, cara, vamos tentar entender. Eu acho que o Tite está preservando o Lohan. Primeiro,
Primeira coisa, eu não acho que o Lohan tem sido essa tragédia toda, ainda que eu acho que no último jogo ele tenha deixado muito a desejar. Ele inicia as jogadas, ele tem concluído muito mal as jogadas e às vezes segurando muito a bola. Acho que tem faltado até experiência para ele. Mas eu acho que o Tite está preservando o Lohan. Foi vaiado no último jogo, não tem conseguido uma sequência boa. Eu acho que o Tite recua um pouco com o Lohan, não que ele tenha saído dos planos, mas que assim, Lohan, a gente vai jogar com o Gerson aqui de meia. E aí você vai entrar com menos responsabilidade, vai entrar na boa. Talvez o garoto tenha sentido essa responsabilidade de ser o meia de criação do Flamengo. Porque realmente a última atuação do Lohan não foi boa. Não foi inclusive, de acordo com a capacidade dele. E aí ainda tem essa questão das vaias, tá? Eu discordo veementemente. Aliás, para ser bem sincero, eu não vai jogador com a camisa do Flamengo. Eu posso achar o jogador horrível, posso querer o jogador longe do Flamengo. Sobretudo quando a bola tá rolando. Porque aí eu tô jogando contra o meu patrimônio. Se esse jogador se abala psicologicamente a partir daquela vaia, o prejudicado é o Flamengo, não é o jogador em si. O primeiro prejudicado é o Flamengo, que vai estar com o jogador, talvez em condições psicológicas desfavoráveis, né? Então, sobre o Carlinhos, eu entendo e acho que está na hora do Carlinhos ter uma chance mesmo, entendeu? E podia ter Gabigol aqui ou não, Gabigol, não, Carlinhos, Gabigol não é. Até pela característica. E a gente, Arthur, vai abrir a janela agora. O Flamengo precisa saber exatamente o que é o Carlinhos dentro do nosso plano. O que é o Carlinhos? O Carlinhos foi uma contratação no sufoco porque o Gabigol estava cumprindo uma suspensão? Ou o Carlinhos é um planejamento? Se o Carlinhos for um planejamento, eu quero ver ele jogando. Quero ver ele jogando e acho que esse é um excelente jogo. Né? Que é para, se ele mete um gol e tá, aí ele fica numa situação muito melhor dentro do Flamengo. Acho que o que está acontecendo é um Flamengo sem opções. Por que está escalando aí Ayrton Lucas? Porque não tem outra opção. Porque, sinceramente, Bruno Henrique, está escalando Bruno Henrique por quê? Porque não tem Cebola. Porque não tem um outro jogador para jogar naquela posição. Então a gente vai com essa galera mesmo. Zaga manteve Fabrício Bruno e Davi Luiz, né? Sim. Perfeito. Arthur, gosto desse time. Acho que o Lohan estava precisando sair. O meu maior incômodo é Ayrton Lucas, mas eu ainda vou defender a escolha do Tite. Eu acho que, por característica, eu não sei se é interessante improvisar um zagueiro ali pela esquerda, mas, no mínimo, ele tem que ser observado. Se o Ayrton Lucas continuar fazendo o que ele está fazendo, ele não pode chegar até o final desse jogo. Aí pode improvisar alguém, sei lá, mas o cara não pode ter liberdade para errar todos os lances do começo até o fim do jogo. Mas é isso, Arthur, a gente vai com isso aí. Eu estava muito preocupado com uma eventual saída do Gerson. Se a gente vai sem o Gerson amanhã, eu vou falar assim, aí o jogo ficou difícil. Agora, só o Pedro, por mais que ele esteja jogando muito bem, eu acho que o Flamengo tem time para conseguir pontos. Seja uma vitória, seja um empate, que são resultados muito importantes, até considerando as nossas dificuldades nesse momento.